Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e vamos dar continuidade à nossa série sobre Aristóteles, falando sobre a metafísica em Aristóteles. Embora Aristóteles criticasse Platão e rejeitasse algumas ideias de Platão sobre o funcionamento da realidade, ele não rejeita a ideia de que a ontologia, que é a metafísica, que o estudo do ser, da realidade e das leis, das relações, da ordem e do funcionamento da realidade, é a parte mais importante da filosofia. Então, o cerne da filosofia é o estudo da metafísica, é o estudo da ontologia, é o estudo do ser. E ele parte da ideia do monismo de substância, como a gente viu no vídeo, da relação entre Aristóteles e Platão. Aristóteles considerava que os pensadores pré-socráticos, aqueles que tinham enfatizado a filosofia da natureza, da physis, focavam bastante no sensível da realidade, na dimensão física, na dimensão material. Por outro lado, os pensadores platônicos focavam nas ideias, no suprassensível, no mundo das ideias, e que nenhuma dessas duas explicações era de fato suficiente para explicar a realidade. Então, qual é o objetivo de Aristóteles? Tentar conciliar essas duas dimensões. A dimensão da physis e a dimensão da metaphysis. A dimensão da natureza e a dimensão ontológica metafísica. E é por essa razão que Leonardo, naquele quadro famoso Escola de Atenas, desenha Platão e Aristóteles no centro do quadro, o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, né? O Aristóteles com o livro Ética na mão e o Platão com o livro Timeu na mão. Bom, então voltando. Então, para Aristóteles, a substância, a realidade, ela move-se, se organiza a partir de 4 causas. A primeira causa é a causa formal, que corresponde à dimensão abstrata, à dimensão constante do ser, do real. E responde à pergunta: o que é? A segunda causa é a causa material, que corresponde a essa dimensão concreta, a dimensão contingente do ser, que responde à pergunta do que é feito. E essas duas causas olham para o objeto, olham para o ser numa perspectiva estática, como se fosse uma fotografia. Ao lado dessas duas, tem mais 2 causas. A terceira causa é a causa eficiente ou motriz, que investiga o que provoca o movimento, qual é a origem do movimento, da motivação, da ação daquele ser. E responde a pergunta como. A quarta causa, a quarta e última, é a causa final, que investiga a direção do movimento. Quer dizer, qual é o objetivo, qual é a destinação, né? Como o próprio nome diz, qual é a finalidade do movimento. E responde a pergunta, então, para quê? Essas duas últimas analisam a substância a partir da perspectiva dinâmica, de uma perspectiva do movimento, que só pode considerar a coisa do ponto de vista do processo, dilatado no tempo. Então, essas 4 causas são as causas que explicam a ordem e o movimento na realidade. Um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos é o exemplo de uma casa. Uma casa, ela precisa de uma causa material, que são os materiais que a gente usa para construir a casa. Uma causa formal, que é a ideia da casa, que é o projeto da casa. Uma causa eficiente, que é aquilo que vai organizar e de fato construir a casa, que é o pedreiro, que é o encanador, que é o eletricista, que é o mestre de obras. E uma causa final, que é o propósito daquela determinada casa, né? Ela é para morar, ela é uma casa de passeio, ela é um hotel, ela é um restaurante, enfim, é um estacionamento. O que é essa casa, né? O que é essa construção? Então, assim, dá para entender melhor essa ideia das 4 causas. Ao lado das 4 causas, Aristóteles traz ainda outros conceitos. 2 conceitos muito importantes é um conceito de essência e acidente. A essência é o ser das coisas, é o cerne da coisa, é aquilo que
não sofre a ação do tempo. É a constante da coisa, que define as características que a coisa tem e não pode deixar de ter. Se você tirar, ela deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa. Então, um exemplo é a essência de uma cadeira é o assento. Ao lado da essência, a gente tem o acidente. Acidente são todas aquelas características que, se você alterar na coisa, ela não vai deixar de ser o que é. A cor, o material de que a cadeira é feita, o tamanho. Se você alterar tudo isso, ela não deixa de ser uma cadeira. São características contingentes, características que podem facilmente ser alteradas, que a coisa continua sendo o que ela é. Então, essência e acidente. Essência é aquilo que é constante e acidente é aquilo que pode se modificar. Ainda tem outros dois conceitos que Aristóteles trata, que trata do ato e potência. Ato é aquilo que a coisa é naquele determinado momento, no seu estado pleno, realizado, acabado e pronto. Então, por exemplo, hoje eu dou aula para bacharelandos, melhor, em filosofia, tá? São estudantes de filosofia. Em potência, e aí eu tenho a relação ato e potência, em potência serão bacharéis em filosofia, serão críticos, serão filósofos. Então, a potência é o vir a ser, é o que está em aberto. É como se houvesse um leque de possibilidades. O ato é o estado onde você está, pleno e acabado, e as potências que se abrem a partir daquele ato. Então, o ato, da mesma maneira que ele abre leques, abre possibilidades, ele potencializa, ele também limita. Por exemplo, a semente de maçã pode virar uma macieira, mas ela não pode virar um limoeiro. Para virar uma macieira, ela precisa cair num solo fértil, ela precisa de água, ela precisa de luz do sol, senão ela vai simplesmente definhar. Então, o que ela é? Ela é, em essência, semente. E tem a potência de vir a ser uma árvore, certo? Uma árvore de acordo com aquela essência. Então, a relação entre ato e potência é sempre uma relação dinâmica. Ato, potência, ad infinito. Hoje eu sou em ato professora de filosofia e em potência eu sou filósofa, né? Por quê? Porque eu considero filósofo um título pós-mortem. Então, de repente, no futuro, depois que eu morrer, posso ser considerada uma filósofa à altura de Kant, à altura de Platão, de Aristóteles. Bom, quem me dera, né? Mas há uma exceção nessa relação de ato e potência, que é a ideia de Deus. Deus é ato puro. Deus não tem potência, não tem vir a ser. Essa inteligência primeira, o demiurgo, né? O incriado, aquele que simplesmente é. Então, Deus é ato puro, não tem nada em potência. Combinando os conceitos anteriores, então, a gente tem a teoria da matéria como potência e da forma como ato. Esses dois conceitos são diferentes, mas normalmente eles vêm associados. A forma corresponderia à essência e a matéria corresponderia à dimensão contingente. Essa combinação, então, forma o sínodo. É importante grifar aqui que a separação entre forma e matéria, essência e acidente, ato e potência é uma separação meramente didática em Aristóteles. Um não pode existir de maneira separada do outro, eles não podem existir separadamente. Então, esses são alguns conceitos básicos da metafísica em Aristóteles. Este é o Phil Drops, e se você gosta de filosofia, eu convido você a se inscrever no canal e a nos seguir nas redes sociais.